Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na TV Brasil, o Palavras de Vida. E você que nos acompanha já sabe, antes de começar, eu te convido a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa e também na Arquidiocese do Rio. Para isso, é muito fácil. Basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora uma novidade, o Palavras de Vida também está agora no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio, que aparece aí no seu vídeo. E fique por dentro de tudo que acontece na produção do programa, nos bastidores e muito mais conteúdo sobre a igreja. Tá esperando o quê? Não perde tempo, segue a gente agora. E agora nós vamos acompanhar a catequese do Papa Francisco diretamente de Roma. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Le parole del sogno di Daniele che abbiamo ascoltato As palavras do sonho profético de Daniel que ouvimos evocam uma visão de Deus misteriosa e ao mesmo tempo esplendente. É retomada no início do livro do Apocalipse e se refere a Jesus ressuscitado, que aparece ao vidente como Messias, sacerdote e rei, eterno, onisciente e imutável. Ele coloca sua mão sobre o ombro do vidente e o tranquiliza. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último e o vivente. Eu estava morto, mas agora vivo para sempre. Assim, a última barreira de temor e angústia que a teofania sempre despertou, desaparece. O vivente nos tranquiliza, nos dá segurança. Ele também está morto, mas agora ocupa o lugar que lhe é destinado, o do primeiro e do último. Nesse entrelaçamento de símbolos, há tantos símbolos aqui, há um aspecto que talvez nos ajude a entender melhor a ligação dessa teofania, esse aparecer de Deus, com o ciclo da vida, com o tempo da história, o senhorio de Deus sobre o mundo criado. E esse aspecto tem a ver precisamente com a velhice. O que é isso? Então, vamos ver. A visão transmite uma impressão de vigor e força, nobreza, beleza e encanto. O vestido, os olhos, a voz, os pés, tudo é esplêndido naquela visão. É uma visão. Seus cabelos, porém, são cândidos, como a lã, como a neve, como os de um idoso. O termo bíblico mais comum para indicar ancião é Zaken, de Zakan, que significa barba. Cabelo branco é o símbolo antigo de um tempo muito longo, de um passado imemorável, de uma existência eterna. Não devemos desmitificar tudo com as crianças. A imagem de um Deus idoso com os cabelos brancos não é um símbolo bobo. É uma imagem bíblica. É uma imagem nobre e também terna. A figura que no Apocalipse está entre os castiçais de ouro se sobrepõe à do antigo dos dias, da profecia de Daniel. É velho quanto toda a humanidade e ainda mais. É antigo e novo, como a eternidade de Deus. Porque a eternidade de Deus é assim, antiga e nova, porque Deus nos surpreende sempre com a sua nobreza. Sempre vem ao nosso encontro, todos os dias, de uma maneira especial, para aquele momento, por nós. Se renova sempre, mas Deus é eterno. Sempre. É como uma velhice, não é assim, mas é eterno, mas se renova.
Nas igrejas orientais, a festa do encontro com o Senhor, que se celebra em 2 de fevereiro, é uma das 12 grandes festas do ano litúrgico. Ela destaca o encontro em Jesus destaca o encontro entre a humanidade, representada pelos idosos Simeão e Ana, com Cristo, o Senhor, pequeno, o Filho eterno de Deus feito homem. Um belo ícone dele pode ser admirado em Roma, nos mosaicos de Santa Maria in Trastevere. A liturgia bizantina reza com Simeão: esse é aquele que nasceu da Virgem. É o Verbo, Deus de Deus, aquele que se fez carne para nós e salvou o homem. E continua: que se abra hoje a porta do céu. O Verbo eterno do Pai tendo assumido um princípio temporal, sem deixar sua divindade, e apresentado por sua vontade ao templo da lei pela Virgem Mãe. E o ancião o toma em seus braços. Essas palavras expressam a profissão de fé. Essas palavras expressam a profissão de fé dos 4 primeiros concílios ecumênicos, que são sagrados para todas as igrejas. Mas o gesto de Simeão é também o mais belo ícone da especial vocação da velhice. Apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus. Apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus, sabendo que uma delas é o Filho gerado na intimidade mesma de Deus, antes de todos os séculos. A velhice encaminhada em direção de um mundo no qual finalmente poderá irradiar-se, sem obstáculos, o amor que Deus colocou na criação, deve realizar esse gesto de Simeão e de Ana antes de partir. A velhice deve dar testemunho. Isso é importante para mim. É o nó, é o central da velhice. A velhice deve dar testemunho às crianças da sua bênção. Ela consiste na sua iniciação, bela e difícil, ao mistério de um destino à vida que ninguém pode aniquilar, nem mesmo a morte. Dar testemunho de fé diante de uma criança é semear essa vida. Também dar testemunho de humanidade, de fé. É a vocação dos idosos. Dar às crianças a realidade que viveram como testemunho. Dar testemunho. Isso, os idosos, nós somos chamados a isso, a dar testemunho, para que eles levem avante. O testemunho dos idosos é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente, como os idosos podem, os avós. Quando a pessoa idosa abençoa a vida que lhe vem ao encontro, deixando de lado todo o ressentimento pela vida que está partindo, é irresistível. Não é amargurado, porque passou tempo e ele está para ir embora. Não. Aquela alegria do bom vinho, do vinho que se fez bom com o tempo. O testemunho dos idosos une as idades da vida e as próprias dimensões do tempo, passado, presente e futuro. Eles não são só a memória, são também o presente e também a promessa. É doloroso e prejudicial ver que as idades da vida são concebidas como mundos separados, em competição entre elas, cada um tentando viver às custas dos outros. A humanidade é antiga, muito antiga, se olharmos para o tempo do relógio. Mas o Filho de Deus, que nasceu de uma mulher, é o primeiro e o último de todos os tempos. Isso significa que ninguém fica fora de sua eterna geração, fora de sua maravilhosa força, fora de sua proximidade amorosa.
Aliança, e digo aliança das pessoas idosas e das crianças, salvará a família humana. Onde as crianças jovens falam com os idosos sobre o futuro. Se não tem esse diálogo entre jovens e idosos, o futuro não se vê muito claro. A aliança das pessoas idosas e das crianças salvará a família humana. Poderíamos, por favor, devolver às crianças que devem aprender a nascer o testemunho terno dos idosos que possuem a sabedoria do morrer? Esta humanidade, que com todo o seu progresso, nos parece como um adolescente nascido ontem, será capaz de reavivar a graça de uma velhice que mantém firme o horizonte do nosso destino? A morte é certamente uma passagem difícil da vida, para todos nós. É uma passagem difícil. Todos devemos ir ali, mas não é fácil. Mas também a passagem que encerra o tempo da incerteza e joga fora o relógio. É difícil. É a passagem da morte. Pois a beleza da vida, que não tem mais uma data de expiração, começa precisamente ali. Mas começa da sabedoria daquele homem, daquela homem, mulher, idosos, que são capazes de dar aos jovens um testemunho. Pensemos ao diálogo, à aliança das pessoas idosas e das crianças, dos idosos com os jovens, e procuremos que não seja cortado essa ligação. Que os idosos tenham a alegria de falar, de exprimir-se com os jovens, e que os jovens busquem os idosos para buscar neles a sabedoria da vida. Muito obrigado. E nós continuamos no Vaticano, dessa vez com a nossa correspondente Danúbia Gleiser, que está cobrindo as férias da nossa correspondente e parceira Bianca Fracalvieri. É com você, Danúbia. Olá, Vinícius, e a todos que nos acompanham. No Ângelus do último domingo, o pontífice chamou a atenção para a grave crise humanitária que afeta a Somália e parte dos países vizinhos. Disse que essas populações vivem em condições muito precárias e estão agora em perigo de morte por causa da seca. Francisco expressou sua preocupação dizendo que espera uma ação de solidariedade internacional para resolver esta emergência. O Papa, em seu discurso, recordou as palavras de Jesus que disse: "Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como eu gostaria que ele já estivesse aceso." E explicou que este fogo é o Evangelho e que onde ele passe e é ouvido e recebido, as coisas não permanecem como elas são, pois o Evangelho provoca mudanças e convida à conversão. Na oração de segunda-feira, Francisco falou do Magnificat, entoado por Maria durante sua visita à prima Isabel. Citou a parte que diz: "Derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos." E questionou: a Virgem não está, quem sabe, exagerando, descrevendo um mundo que não existe? De acordo com o pontífice, aqui Maria não quer fazer crônica de seu tempo, mas nos dizer algo muito mais importante, que Deus, por meio dela, inaugurou uma reviravolta histórica, estabeleceu definitivamente uma nova ordem de coisa. Ela, pequena e humilde, foi elevada e levada à glória do céu, enquanto os poderosos do mundo estão destinados a permanecer de mãos vazias, disse o Papa. Quando se pensa em Deus, que imagem vem à sua mente? Na catequese, o Papa Francisco, ao falar da leitura do sonho profético de Daniel, disse que não devemos desmistificar tudo com as crianças. A imagem de um Deus idoso com cabelos brancos não é um símbolo bobo, é uma imagem bíblica, nobre e também terna. O Papa enfatizou que o testemunho dos idosos une as idades da vida e as próprias dimensões do tempo, passado, presente e futuro, e doloroso e prejudicial, alertou, ver que as idades da vida são concebidas como mundos separados, em competição entre elas, cada um tentando viver às custas do outro, e afirmou que a aliança das pessoas idosas e das crianças salvará a família humana. Do Vaticano, Danúbia Gleiser para o programa Palavras de Vida.
Obrigado, Danúbia. Na semana que vem a gente volta com mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da CNBB, diretamente de Brasília, no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não sai daí.